O prefeito de São Paulo, Tucano João Dória, anunciou na semana passada o corte pela metade do atendimento do programa Leve Leite. Até o ano passado, eram atendidas 916 mil crianças e adolescentes até 16 anos que tivessem frequência de pelo menos 90% das aulas. A partir de março, o limite de idade será de 6 anos e 11 meses para famílias com renda de até R$ 2.800. Além disso, a quantidade de leite em pó também será reduzida de 2 quilos para 1 quilo por mês. 690 mil crianças e adolescentes deixarão de receber o benefício. E é sobre esse corte que a gente conversa agora aqui no estúdio com o professor Gilberto Alvarez. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, essa redução no programa ela se baseia na condição socioeconômica das famílias. Então, foram selecionadas apenas crianças em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas isso exclui famílias à beira da pobreza, que passam a viver uma vulnerabilidade ainda maior por conta da situação que a gente vive. E isso exclui ainda mais pessoas. É inacreditável a facilidade da prefeitura de escolher entre pobres e quase pobres, né, Thalita? O que preocupa, de fato, é a volta de um contexto neoliberal de se decidir por políticas focalizadas em detrimento a políticas universais, Thalita. O que é uma política focalizada? Você separa um grupo de pobres, exclui os quase pobres desse atendimento e cria uma espécie de gestão da pobreza. Você começa a acreditar que essas pessoas serão sempre pobres e isso torna um círculo vicioso. O interessante nessas políticas é que os quase pobres um dia se tornam pobres. As políticas universalizantes elas são ao contrário. Elas valorizam direitos conquistados na Constituição de 88. Todas as reportagens que você fez no dia de hoje, Thalita, dão conta disso. A diminuição do número de atendidos no Minha Casa Minha Vida. Sim. A nova política do SUS, que procura de novo valorizar aqueles que eles chamam de pobres em detrimento dos quase pobres, que não teriam direito ao SUS. A questão da educação. São políticas focalizadas. Tudo em nome de um tal de um ajuste fiscal. O que nós acreditamos é o contrário, que as políticas elas devem cada vez mais proteger direitos e não ser focalizadas. Num país onde todos os índices falam de uma desigualdade muito grande, a única forma de diminuir a desigualdade é a valorização de direitos e proteção de direitos sociais. E essa medida, numa situação de crise que a gente vive, em que vários pais e mães se tornam desempregados, é um corte muito sério. Tem pessoas que dependem, sim, desse leite que é entregue. É que são governos que não estão preocupados com a situação familiar. Não é possível que o prefeito Dória acredite que, através de um corte de uma criança de 6 anos, valorizando só a criança pequena e deixando outras crianças sem receber, se isso é uma atitude séria. Muito pelo contrário. Há dinheiro em São Paulo para fazer políticas universalizantes, Thalita. E nós tivemos, na Constituição de 88, e através de muita luta dos movimentos sociais, a proteção de direitos. Nós não podemos perder isso no Brasil. Sim. Nós não podemos voltar a 40 anos atrás. O Brasil é um país que tem tudo para ser um país geopoliticamente grande, que valorize a educação e os serviços de saúde. O Sistema Único de Saúde ainda é o maior sistema de saúde do mundo. Então, o que nós temos é que, através de organização social, impedir que essas políticas neoliberais, que não funcionaram na Europa, não funcionam no mundo, não funcionaram no Brasil, que elas sejam colocadas na pauta. É um comentário sobre educação, mas é que educação é um pedacinho de tudo isso que está acontecendo no Brasil. É um movimento neoliberal muito forte e que tem que ser combatido com muita organização social. Quando você falou agora nessas políticas focalizadas, que você disse que os quase pobres um dia vão passar a ser pobres e esses pobres não saem dessa condição? A política focalizada, ela sempre escolhe um grupo específico que você chamou no começo de extrema pobreza. E quem acredita na gestão focalizada acredita que esses pobres serão sempre pobres. Ao invés de uma política social, você faz uma espécie de gestão da pobreza. Ou seja, em termos de diminuição da desigualdade, isso é terrível. O que diminui a desigualdade? Direitos. Fazer com que as pessoas tenham cada vez mais direitos para que elas possam ter autonomia. Sim. Por isso que a gente acredita em políticas universais. A política focalizada ela é uma característica muito forte de governos neoliberais, que por conta do tal do ajuste fiscal, que virou moda, você separa um dinheiro para fazer a gestão da pobreza de grupos específicos. Sim. Voltando à educação, essa questão do leve leite ela tem a ver também com a frequência escolar, de 90%. É bacana atrelar isso, o recebimento do benefício à frequência escolar. Você acha que pode diminuir a frequência escolar com essa retirada do benefício? Uma política universal ela é sempre composta de várias políticas. Uma das grandes características do leve leite é, de fato, manter as crianças na escola. É inegável
que quanto mais você joga para a família a questão da alimentação, do transporte, do uniforme escolar, a dificuldade da família de manter a sua criança na escola aumenta. Claro. É por isso que muitas vezes falam, mas tem que sobrar dinheiro só para projetos pedagógicos. Não, porque uma criança que não come, uma criança que não se veste, uma criança que não consegue chegar na escola, ela não consegue estudar. É por isso que a política ela tem que ter todas essas vertentes da proteção social para que a criança se mantenha na escola. Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Mais uma vez, conversando não só sobre educação, mas tudo o que acontece no Brasil, sobre política. Obrigada, Giba. Até semana que vem. Obrigado.